A importância da fé na vida cristã. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero meditar com vocês sobre um dos pilares fundamentais da nossa caminhada cristã: a fé. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa verdade é um convite para refletirmos profundamente sobre o que significa viver pela fé e como isso transforma cada aspecto de nossas vidas. A fé como fundamento da salvação. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo nos lembra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé, meus irmãos, minhas irmãs, é o ponto de partida da nossa vida cristã. É através dela que reconhecemos a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos e nos rendermos completamente à obra redentora de Cristo na cruz. Sem fé, não podemos aceitar o presente da salvação, pois ela é a ponte que nos une e nos conecta ao sacrifício perfeito de Jesus. Quando entendemos isso, percebemos que nossa relação com Deus não é baseada no que fazemos, mas em quem Ele é e no que Ele fez por nós. Assim, a fé não apenas nos salva, mas também nos liberta de viver em busca de méritos próprios. A fé como caminho para viver no Espírito. A vida cristã não termina no momento da salvação, ela começa ali. A fé continua a ser essencial à medida que crescemos na caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo escreve em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Viver pela fé significa confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contrárias. Pense em Abraão, chamado o pai da fé. Deus lhe prometeu que seria pai de muitas nações, mesmo quando ele e Sara já eram avançados em idade e não tinham filhos. Abraão não olhou para as impossibilidades humanas, mas creu no Deus que faz o impossível acontecer. Da mesma forma, somos chamados a viver confiando em Deus mesmo quando não vemos o caminho completo. Essa confiança nos leva a obedecer, mesmo quando não entendemos o plano. A obediência é a expressão prática da fé. A fé como força em meio às provações. Um dos maiores testes da nossa fé ocorre nas dificuldades. Tiago 1, versículos 2 e 3 nos exorta: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria e passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. As provações são inevitáveis, mas é através delas que Deus nos molda, irmãos. A fé nos ajuda a enxergar além da dor e a confiar que Deus está trabalhando em nós para um propósito maior. Pensemos em Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua confiança em Deus. Sua fé foi recompensada e ele experimentou a restauração e a bênção de Deus. Nas tempestades da vida, a fé age como uma âncora. Ela nos mantém firmes, confiando que, mesmo que não entendamos o porquê, Deus é bom e tem um plano perfeito. A fé como instrumento de vitória espiritual. A fé é também nossa arma contra os ataques do inimigo.
Em Efésios 6:16, Paulo fala sobre a armadura de Deus e menciona o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo constantemente tenta lançar dúvidas, medos e mentiras em nossa mente. Quando temos fé, somos capazes de resistir a esses ataques, porque confiamos nas promessas de Deus. Assim como Jesus enfrentou Satanás no deserto com a palavra de Deus, também devemos usar a nossa fé para nos apoiar na verdade e vencer as batalhas espirituais. A fé como testemunho para o mundo. Uma vida vivida pela fé é um testemunho poderoso para aqueles que nos cercam. Em Mateus 5,16, nos encoraja a deixar a nossa luz brilhar diante dos homens para que eles glorifiquem ao Pai. Quando as pessoas veem nossa confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis, elas são impactadas pelo poder do Evangelho. Considere os heróis da fé mencionados em Hebreus 11. Cada um deles viveu de maneira a demonstrar sua confiança em Deus e suas histórias continuam a inspirar gerações. Da mesma forma, nossa fé hoje pode ser um instrumento que Deus usa para alcançar outras pessoas. Crescendo na fé. A fé não é estática. Ela cresce à medida que buscamos mais a Deus. Romanos 10:17 nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Passar tempo na palavra, em oração e em comunhão com outros cristãos fortalece nossa fé. Assim como um músculo precisa de exercício para crescer, nossa fé cresce quando a exercitamos diariamente, confiando em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Amados, a fé é o fundamento da nossa relação com Deus, o combustível para a nossa caminhada cristã e a chave para vencer as lutas espirituais. Sem fé, não podemos agradar a Deus, mas com ela, podemos experimentar o poder, a graça e a presença dele em nossas vidas. Portanto, deixemos a fé ser o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas. Como o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que ao final de nossa jornada, possamos também dizer essas palavras com convicção, sabendo que vivemos confiando plenamente em Deus. Amém. Amém.